Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre dificuldades. E para falar sobre dificuldades, eu vou contar uma história. Eu adoro contar histórias. Elas trazem de uma forma lúdica um exemplo muito bom para a nossa vida, para o nosso bem viver. A história que vamos contar agora é sobre o sábio e seus sucessores. Existia uma cidadezinha, um povoadozinho, lá no pé de uma montanha, onde existia um sábio da cidade que se sentiu já envelhecendo e ele sentiu a necessidade de selecionar um sucessor e começar a treiná-lo. Buscou entre os jovens da comunidade e encontrou dois com talento para ser também um sábio. Mas eram dois e ele precisava apenas de um. Então ele estabeleceu uma tarefa para aqueles dois rapazes, para que eles cumprissem a tarefa. Aquele que cumprisse de uma forma melhor seria o seu sucessor e ele seria treinado. E a tarefa, ele chegou no final de tarde, levou os dois jovens para o pé da montanha e mostrou: lá em cima existe uma árvore, vocês vão chegar até essa árvore e retornar aqui comigo. Mas tem um detalhe: abriu as mãos, colocou nas mãos de cada um 5 grãos de feijão. Falou: de manhã vocês estejam aqui às 6 horas da manhã e vocês vão cumprir essa tarefa. E aí nós vamos ver quem será o meu sucessor. E aí eles foram para casa com aqueles grãos de feijão na mão e no dia seguinte, 6 horas da manhã, estavam os dois ali. Colocaram os grãos dentro do sapato, porque essa era a tarefa, e partiram para subir a montanha. E foram. Lá pelo meio da montanha, que era uma montanha alta, um deles já não estava aguentando mais. Como ela era muito inclinada, a força que ele tinha que colocar nos pés era grande. E os grãos começaram a ferir os seus pés. Começaram a pressionar os seus pés. E de repente ele parou, tirou o sapato e ele viu que os pés dele estavam sangrando. Tentou mais um pouco, mas não conseguiu. Voltou para a cidade sem concluir a tarefa. O outro, que ele olhou assim, já estava lá na frente e subia com uma grande facilidade, com uma grande desenvoltura. O outro foi até a árvore, voltou e foi aclamado o sucessor do sábio. Aquele que não conseguiu ficou triste, chateado e resolveu questionar aquele que havia vencido a tarefa e pediu para ver seus pés. Ele tirou os sapatos e olhou os pés dele estavam apenas com marcas de quem subiu uma montanha, mas sem nenhum ferimento. E ele então perguntou: como é que você fez? Eu vi você colocando os grãos de feijão no seu sapato. Ele falou: foi simples, é que antes de colocá-los no meu sapato, eu cozinhei os meus 5 grãos de feijão. Moral da história: existem dificuldades nas nossas vidas? Existem. Existem tarefas para serem cumpridas? Existem. Mas também existem as formas mais fáceis de se fazer isso. As dificuldades, nós podemos ter um olhar diferente para elas. Cozinharmos um pouco mais as nossas dificuldades, para que elas não nos machuquem tanto, do que escolhermos levar aquela dificuldade com toda a sua dureza e nos machucarmos demais internamente. Então, vamos para o nosso dia hoje, vamos pensando sobre essa história e observando na nossa vida quais são as nossas dificuldades, como é que nós estamos lidando com elas, qual é o nosso olhar para essa dificuldade, como é que eu posso transformá-la numa grande oportunidade de sabedoria. Gratidão e até mais.